Então, meus irmãos, chegando hoje na carta, melhor dizendo, no capítulo 4 dessa carta, faz necessário um resumo, até para quem nos acompanha pela primeira vez poder entender qual é o propósito de Paulo com essa carta e qual é o propósito agora, chegando nesse capítulo 4, qual a parte do argumento de Paulo nós nos encontramos. Podemos dividir a carta do apóstolo Paulo em três grandes seções. É claro que existem muito mais seções, assuntos, mas em geral nós vamos usar a maneira como o próprio catecismo de Heidelberg foi abordado, e no Dito 1 fala sobre o consolo de Cristo na vida e na morte, e depois fala o que é necessário nós sabermos para vivermos e morrermos nessa consolação, nessa alegria, nessa salvação. E aí então os autores, usando da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, criaram essa estrutura do catecismo que é uma estrutura trina, e fala sobre miséria, pecado e miséria, fala sobre salvação na segunda parte, e finalmente na terceira parte do catecismo fala sobre a nossa gratidão. É exatamente isso que nós também encontramos na carta do apóstolo Paulo. Por exemplo, do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo está discursando sobre a pecaminosidade da humanidade e a sua miséria. No capítulo 1, isso inclui todas as pessoas de forma geral, aqueles que caíram por meio de Adão, lá em Gênesis 3, e estão agindo pecaminosamente, estão transformando a glória de Deus incorruptível em semelhança de coisas criadas, estão fazendo coisas perversas e abomináveis, como por exemplo relação sexual confusa, homem com homem, mulher com mulher. O apóstolo Paulo também inclui os judeus nessa pecaminosidade e miséria no capítulo 2 e também no começo do capítulo 3. Os judeus que se ufanavam, se orgulhavam de estar numa situação melhor, Paulo fala, não, vocês não estão numa situação melhor. Os judeus que se orgulhavam e tinham a base da lei como a base para a sua salvação, a circuncisão como a base para a sua salvação, Paulo então puxa o tapete deles e mostra que se eles não crerem em Cristo, se eles não tiverem fé somente, eles não poderão ser salvos. A justiça nesse momento está sobre aqueles que rejeitam o Filho. Então, basear-se no status religioso ou de coisas boas em si, como a circuncisão, isso era bom em lei, basear-se nisso é errar o alvo da salvação. Poderíamos dizer que basear-se um crente hoje, um cristão hoje, no mero fato de estar na igreja ou no mero fato de ter sido batizado, só baseando nessas coisas, então é um grande perigo que a pessoa está correndo. A pessoa não pode se basear nessas coisas para a sua salvação, mas se basear no alvo, no essencial, no elemento para onde essas coisas estão apontando, que é para o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fechou o capítulo 3, versículo 20, falando sobre uma salvação que é sem lei. E quando fala sem lei, Paulo não está excluindo a lei, não, ok? A lei ainda é considerada na salvação, ela tem um papel na salvação. Contudo, essa lei não é a base. Essa lei, ela é um meio para a salvação. Ela é uma ponte para a salvação, uma ponte que liga o homem na sua miséria, porque é isso que a lei faz conosco, é apontar a nossa miséria e nos jogar para uma promessa feita no passado, um homem, Deus ao mesmo tempo, que iria cumprir completamente essa lei e queria satisfazer a justiça de Deus também morrendo em nosso lugar. Um homem que morre por outros homens. A partir do versículo 21, então, Paulo inicia o tema da salvação. E já que a salvação não é baseada na lei, Paulo pergunta aos judeus, onde está então a jactância? Cadê o orgulho? Vocês que se orgulham tanto de ser salvos pela lei, de ter como pai Abraão, de ter a circuncisão, se isso não salva, onde está o vosso orgulho? E aí Paulo fala no versículo 28, concluímos que, pois, que um homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então não há mérito no ser humano, mas o mérito fica com Deus, sem lei, pela graça, através da fé, Deus salva.
E Paulo então estende ainda mais essa salvação, que não é exclusividade dos judeus, mas ela é abrangente também aos gentios. No versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, para os gentios. Então, Paulo começa a preparar já o cenário para o capítulo 4, porque é no capítulo 4, na pessoa de Abraão, que Deus deu promessas de que a salvação era muito mais abrangente do que só o próprio povo, o povo judeu. Os judeus são filhos de Abraão, eles têm a sua identidade em Abraão. Abraão foi circuncidado e todos os seus descendentes também, a partir de então, foram circuncidados. Mas Deus deu promessa de salvação muito mais abrangente do que o mero fato de alguém pertencer ao povo, à genealogia de Abraão. Então, seria através da fé que todos seriam salvos. 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, mas antes confirmamos a lei, ou seja, a lei tem o seu propósito de apontar como um tutor, um guia para o Senhor Jesus Cristo, para a sua perfeição, em quem nós encontraremos justificação, ou seja, seríamos contados como justos diante de Deus. Nessa primeira parte, Paulo fala sobre essas questões. Capítulo 4 e em diante, até o capítulo de número 11, Paulo vai falar sobre a salvação, usando agora o exemplo de Abraão, no capítulo 4. E a partir do capítulo 12, Paulo vai falar sobre a gratidão. Então, uma vez tendo sido salvos da miséria, todo crente agora vai querer viver em gratidão. Ele terá essa disposição, porque ele foi transformado, o coração de pedra foi tirado, foi dado um coração de carne, e ele tem uma nova disposição para servir a Deus. Então essas são essas três partes que vamos considerar futuramente também cada um desses capítulos que estão incluídos nessas partes, e assim seremos edificados, entenderemos o propósito de Deus e abraçaremos a salvação também em Cristo Jesus. Só uma aplicação sobre essa divisão trina, é que essa divisão nos ajuda então a evangelizar da maneira correta. Muita gente fala com uma outra pessoa, com um terceiro que encontra em algum lugar, na rua, e essas pessoas geralmente dizem: Deus, Ele te ama, e Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Só que não falam de pecado, não falam de miséria, não falam sobre ira de Deus. Então, se Cristo é um Salvador, se Cristo me ama, isso tem uma coisa atrás que deve ser comunicada primeiro. O fato é que eu era um pecador miserável e que Deus veio com a sua palavra, me trouxe a fé, eu criei em Jesus e, portanto, agora Deus me ama, Cristo me ama de fato. E agora tem um plano maravilhoso na minha vida, né, que é a vida eterna com Ele, com um corpo incorruptível e numa situação de não mais pecar contra o Senhor. Mas enquanto eu não reconheço minha miséria, enquanto eu não me arrependo da minha pecaminosidade, Jesus não me ama. João 3,36 fala que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Cristo. Permanece, não vai estar no futuro, mas já está agora sobre aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelismo correto deve obedecer essas três partes. Tem um besouro passando aqui agora. E então, Deus trará os seus mediante essa pregação, essa exposição fiel da sua palavra. É importante ainda abrir um parêntese. Já peço desculpa pela introdução tão longa, mas é necessário, uma vez que existem pessoas que não estão acompanhando nossos estudos na igreja, estão pela primeira vez aqui nesse canal, então por isso essa exposição um pouco mais abrangente da carta em si, dessa introdução trina. Um parêntese ainda sobre o que nós vamos estudar hoje em Romanos 4. É importante falar sobre as controvérsias, é importante falar sobre o que é fé e o que não é fé. As controvérsias sobre essa seção, da qual se inclui o capítulo 4, baseiam-se no seguinte: se a salvação é pela fé somente, então as pessoas vão ficar preguiçosas, relaxadas, elas não vão querer se esforçar pela salvação. Então isso é uma acusação, é uma falácia, isso não procede das Escrituras, e especialmente quem faz essa acusação são aqueles que creem numa doutrina semi-pelagiana, por exemplo, são os católicos romanos. A doutrina semi-pelagiana
ela não deixa de acreditar na graça de Deus ou no ato de Deus em si salvar um homem. Porém, esse pensamento ele não quer deixar de fora uma responsabilidade que o homem tem de fazer alguma coisa em relação à salvação. Então, esse nome semi-pelagianismo ele vem do século IV, quando duas pessoas da história da igreja se gladiaram entre si no que concernia à salvação. Agostinho, de um lado, afirmava que a salvação era totalmente pela graça de Deus, através da fé somente, e Pelágio não. Pelágio estava dizendo que o homem ele tem que concorrer, fazer alguma coisa para que ele seja salvo. Isso porque, de um lado, Agostinho acreditava que o homem estava completamente morto nos seus delitos e pecados, e como morto ele não podia agir em prol da salvação, enquanto que Pelágio não acreditava que o homem estava morto nos seus pecados, não acreditava no pecado original, acreditava que o homem, no máximo, estaria um pouco doente, e como doente ele podia sim, então, decidir ou concorrer positivamente em relação à salvação. Então, eu faço alguma coisa, Deus primeiramente faz uma coisa e depois eu dou um passo na direção de Deus. Você já ouviu isso? Alguém dizer, Deus quer salvar você, você tem que dar um passo para Jesus? Isso é semi-pelagianismo. A fé, meus irmãos, ela não vem de nós, ela não é uma obra nossa, que agora nós podemos ir até Jesus, mas a fé nos é atribuída e nós renascemos através da fé. E com uma mente renovada, um coração renovado, sim, eu posso, através do instrumento da fé, da mão, do braço da fé, eu posso abraçar o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto não tenho fé, eu não posso escolher o Senhor Jesus Cristo. Então essa controvérsia é comum hoje em dia, eu citei isso porque isso é muito comum hoje em dia, ela está aí em alguns círculos cristãos. Agora, o que é fé, o que não é fé? O que não é fé? Fé não é um dado positivo, não é um dado irracional, não é um dado subjetivo. Por exemplo, algumas pessoas diante de um querido no leito de morte, eles então querem dar uma palavra de encorajamento àquela pessoa e ela diz, eu prometo que você vai sair dessa, tenho certeza disso que você vai sair dessa, eu tenho fé que você vai sair dessa. Ou, por exemplo, no outro exemplo, uma pessoa que estuda por uma prova de Enem, essa pessoa diz, eu tenho fé que eu vou passar nessa prova. Bom, mas será que isso realmente é fé? Isso não é fé de fato. Isso não tem como base fatores objetivos, um conteúdo, mas ela é uma expressão do meu sentimento, de alguma coisa subjetiva. Então isso não é fé de fato. Fé, o melhor resumo que eu acho de fé se encontra no Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor 7, onde Paulo fala sobre verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela tem 3 Cs. Ela é uma convicção profunda e uma convicção em dados, que são nos dados pelas Escrituras, conhecimento. Essa fé, ela é uma certeza de que aquilo é verdade, aquele conteúdo é verdade, ela é uma convicção, ela é uma confiança, então convicção, certeza e confiança naqueles dados que eu tenho certeza e eu abraço com todo o meu ímpeto. Então a verdadeira fé é isso, foi nos dada de maneira objetiva, foi nos entregue pela graça de Deus. Deus não precisaria nos dar isso, Ele poderia deixar-nos seguir o nosso curso de pecado e miséria, mas Deus então nos dá essa fé, aplica em nosso coração de forma que nós possamos entender a sua palavra, possamos ter certeza dela e possamos confiar nela, confiar até a morte, assim como foi com alguns na história da igreja que morreram por causa dessa fé, não levando em conta a sua própria vida, mas pela convicção que tinham, acabaram assinando a sua fé com o seu próprio sangue. Então temos aqui um resumo daquilo que vamos ver hoje, no capítulo 4. No capítulo 4, a salvação não é por obras, mas por fé somente. Vamos ver o exemplo do pai Abraão. Do versículo 8 até o versículo 6, temos a primeira divisão desse capítulo 4. Essa fé é obra de Deus. Depois, a partir do versículo 9 até o versículo 12, nós temos ali que ela não é propriedade de Deus, ou melhor, do versículo 9 até o 17,
ela não é a propriedade exclusivamente dos judeus. E finalmente, na última parte, nós vamos ver que ela é contra todas as expectativas, essa salvação que é pela fé somente.